Oi, pessoal, eu sou o Nigel Godrich e eu vou cobrar $100 mil para produzir o disco de uma banda lo-fi, que é o Pavement. Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Qual é? Dudu Marotti aqui, produtor. Eu aqui, Gui Jesus, também produtor, engenheiro de áudio. Boa! Aê! E no programa de hoje, o que faz um produtor? A gente vai discutir um pouco sobre os processos, como nasce um produtor, onde vive, o que faz aquele cara, aquela mulher que fica atrás das mesas de som, o quanto interfere no processo criativo de um artista. Então, todas essas tecnicalidades, a gente tem aqui dois caras incríveis da música brasileira que a gente conseguiu reunir em um só programa. Eu tô muito feliz com a presença dos dois e a gente vai conversar com eles sobre isso hoje à noite. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes o que, meu amigo Nick Silva? Mas antes, segue a gente lá no Twitter e no Instagram no @podcastvfsm. Você também pode acessar a gente lá no www.vamosfalarsobremusica.com.br. Lá você tem o quê? Tem todas as dicas, tem todos os programas, tudo organizadinho, certinho para você ouvir e pegar as dicas, já tá tudo com link. O Kleber faz um trabalho excepcional para deixar tudo mastigadinho para vocês. Então, só chegar lá e acessar. E segue a gente aonde, Nick? Você também pode seguir a gente no lugar que você ouve o seu podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, onde quer que você ouça, dá uma seguidinha lá que esses números são importantes pra gente. E se sobrar um dinheirinho todo fim do mês? Se sobrar aquele 5 ou um pouco mais, né? Aí você pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. Você vai ter acesso ao nosso grupo fechado lá no Telegram, que tá bem legal, tem várias discussões. Hoje a gente tava discutindo de fazer uma mega cena com todo mundo e se caso a gente ganhasse, a gente iria se vacinar em outro país pra poder ir em festival fora também, porque assim, tá saindo uns festival foda e aqui no Brasil a perspectiva de vacina tá uma merda. Enfim, lá rola muita coisa e além disso você pode o quê? Você pode assistir nosso programa, nossa gravação aqui e mais um monte de coisa, ter acesso ao programa antecipado e sim, tem bastante coisa rolando lá. E essa semana foi ao ar o segundo de 3 capítulos em que eu e Renan Guerra nos debruçamos na discografia da Bjork. A gente já falou sobre o Post, a gente já falou sobre o Homogenic e quem é apoiador do nosso podcast já teve acesso ao especial sobre o Vespertine. Então se você tem aquele dinheirinho sobrando, apoie a gente, ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais. Certinho? Certíssimo. Vamos lá, gente. Vamos direto pra pauta aqui, que hoje o assunto vai render. Começar aqui, Dudu Marotti, em atuação desde a década de 80, trabalhou na produção de obras seminais da música brasileira, como o clássico Hip Hop Cultura de Rua, que é o primeiro registro de hip hop aqui no Brasil. Ele ajudou, de um jeito ou de outro, a moldar essa cara do pop rock nacional dos anos 90, 2000, 2010. Você pode não saber quem é Dudu Marotti, mas você provavelmente já ouviu algum trabalho produzido por ele. Ele que já trabalhou com Skank, Patofu, Adriana Calcanhoto, Emicida, Baiana System, Lagoon, J Quest, hits de gerações diferentes, multiplatinado, e multiplatinado, quando eu falo multiplatinado, não é no videogame, é na vida real, ele tem muitos discos de platina ali acumulados, vencedor de Grammy e conta com mais de 500 milhões de plays somente no Spotify, isso sem contar os players de YouTube da vida, de Piratex da vida. E Dudu, eu já quero chegar perguntando pra você um pouco, se você puder me dar um resumo da sua carreira, da sua relação com música, como que você foi mergulhar nessa relação musical até o momento que você se descobriu como produtor. Eu sou produtor desde sempre, na verdade, porque eu comecei aos 14 anos fazendo um curso de mexicano de órgão numa loja da Yamaha aqui em São Paulo, e lá eu conheci os sintetizadores me levaram a outras coisas, e eu vi, eu já estava no estúdio com 19, 20 anos, o que naquela época era muito cedo. Eu cheguei a participar de algumas bandas e tal. Tinha um momento que eu tinha uma banda eletrônica que fazia rap também na segunda metade dos anos 80, que não ficou muito conhecida, chamada Tarsila. E foi engraçado que a gente foi tocar em Campinas, e num show
num evento enorme, no Centro de Convivência em Campinas, tinha 6 mil pessoas, só que era voltado para o rap. E a gente tocou um house naquela época, achando que a gente ia se dar bem. E a gente foi vaiado pelas 6 mil pessoas e tal. Mas foi demais, eu não fiquei chateado, não. Eu achei engraçado. Era uma festa, era um evento que estava fazendo numa equipe de som do ABC, chamava-se Cascatas. E o DJ da Cascatas, que acabou de tocar, ele tocou uma música que e de repente todo mundo, as 6 mil pessoas começaram a dançar e gritar e tal. Era uma disco funk chamada You Get Me Hot, do Jimmy Bullhorn. E quando eu escutei o poder daquela música naquelas pessoas ao vivo naquele momento, eu falei, não, cara, o que eu tenho que fazer não é isso que eu tô fazendo, o que eu tenho que fazer é aquilo. É aquilo ali. Maravilhoso. É cuidar do som que vai tocar e que vai mover todo mundo. Minha parada não é ao vivo, não é pra muita gente mas não era a minha. E eu passei a me dedicar somente a isso. E aí o hip hop e cultura de rua meio caiu no colo, assim, porque eu tava tentando começar a virar produtor de verdade. Gente, eu tinha produzido uma base para um disco de um personagem do SBT chamado Vovó Mafalda. Eu amo! Eu tinha produzido a base da música Tumbalacatumba, Tumbatá. Meu Deus, um clássico! Meu Deus, Dudu! Exatamente. Eu que fiz toda aquela base e depois assisti o Valentino Guzzo gravando aquela voz, gente. E aí foi assim que eu comecei. E o grande produtor de uma geração antes que eu, Peninha Schmidt, me deixava em um montão de gravações que ele produzia, muitas mesmo. Eu, por exemplo, tive, no começo de carreira, eu assisti um disco ao vivo do Jorge Ben, que ele fez, que é o disco que que lançou W Brasil. W Brasil, foi gravado lá no Rio de Janeiro. Eu assisti uma banda de funk que depois sumiu, chamada Gueto. Aí depois eu assisti lá Nas Nuvens, uma gravação do primeiro álbum do Ed Mota, que o Liminha estava produzindo. Eu assisti muitas gravações para aprender, porque naquela época não tinha escola, não tinha nada, né? E aí o hip hop de rua caiu no meu colo. Mas o mais louco, cara, é que a gente não tinha nenhuma ideia do que estava fazendo, cara, assim. A gente, em frente à lanchonete Estadão ali, já era o Estadão e hoje é um hotel ali. Tinha uma portinha que você subia no segundo, terceiro andar, e era um estúdio muito antigo, que era da Rádio Dourado. Existe Rádio Dourado? Sim. Então, mas é da Rádio... Então, e a Rádio Dourado, dos anos 50, tinha um estúdio gigantesco, mas assim, que cabia, sei lá, orquestras, entendeu? E aí a gente pôde usar uma mesa inglesa da EMI, uma coisa incrível, e foi assim que a gente gravou eu gravei os artistas Código 13 e MC Jack. E o mais louco, em Código 13, a gente fazia Miami Bass, que virou funk, antes do Miami Bass. A gente nem sabia o que a gente tava... Cara, era uma coisa muito intuitiva, assim, muito... Sei lá, a gente foi fazendo, entendeu? O que a gente sabia. E é engraçado que muitos anos depois, muita gente procura, assim. O Emicida mesmo diz que o Centro da Cidade, que é uma música que eu fiz pro MC Jack, que é muito importante na formação dele, enfim. Coisas assim que eu fico até surpreso, assim. Gui Jesus Toledo, proprietário do Estúdio Canoa aqui em São Paulo, um dos sócios do Selo Risco e um dos responsáveis por moldar parte da estética e da sonoridade de parte bem expressiva desses artistas independentes que a gente gosta muito aqui ao longo da última década. Como produtor, esteve envolvido diretamente com os trabalhos de artistas como O Terno, que a gente é apaixonado, Pedro Pastoriz, Charles e os Marretas, além de atuar na gravação de obras como Little Electric Chicken Hearts, da Ana Frango Elétrico, Azul Moderno, Disco da Vida, da Luísa Lian, Recomeçar, do Tim Bernardes e mais uma sequência de outros trabalhos. Eu quero entender de você, Gui, que está sempre imerso nessa cena que é um pouco mais independente, mas eu quero entender um pouco da sua relação com música, como que você foi se apegando à música até o ponto de se perceber como um produtor também. Bom, a minha trajetória é um pouquinho mais recente que a do Dudu. Não tenho, talvez, todo esse lastro fonográfico e de experiência que ele tem. Mas eu comecei agora, há uns 12 anos atrás,
eu quando eu tava naquela famosa indecisão de saindo do colégio, que faculdade fazer, que caminho tomar, né, da vida, eu tinha uma única certeza que eu sabia que eu queria trabalhar com música. Não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu tinha esse sonho, assim, de ganhar a vida trabalhando com música. Ao mesmo tempo, na escola eu era meio nerd, assim, adorava matemática, adorava física, e não era exatamente um ótimo instrumentista, assim. E daí, quando eu estava para me formar na escola, eu descobri um curso aqui em São Paulo, que chama IAV, Instituto de Áudio e Vídeo, e fui fazer um primeiro curso de áudio básico e acústica, para entender um pouco o universo do estúdio. E daí eu me apaixonei, entendi que no estúdio eu podia gravar samba, rock, pagode, funk, eu podia meio que cada dia fazer, tô pondo uma aspas aqui no ar, fazer parte de uma banda diferente, de um estilo diferente. E daí em 2012 eu abri o Estúdio Canoa, e sinceramente, à época, eu nem sabia exatamente o que um produtor fazia. Mas eu tinha a ciência de que na hora do estúdio tinha alguém daquelas todas cabeças tinha que ser responsável tanto pela estética sonora, digamos assim, que estava sendo registrada, como também pelos caminhos criativos, pelas decisões de takes e coisas assim, e também de assim, um clima, né, do estúdio. Sim. Então, o Dudu vai saber falar melhor do que eu até, mas tem uma hora que a gente trava também, que é importante sair, tomar um café e arejar, e dar uma volta, e beber uma cerveja, e virar um whisky, qualquer coisa assim do tipo. E daí foi aí que, nos primeiros trabalhos que eu fiz no estúdio, que foi do Charles Marretas, o disco homônimo deles, de 2014... E o compacto do Terno, que tem o tic-tac e o harmônio, o lado B, o tic-tac, eu gravei aqui já no estúdio, que eu comecei a entender, assim, de tipo, se a gente quer chegar nesse resultado, vamos fazer tal e tal coisa, vamos gravar tal elemento primeiro. E foi aí que eu fui criando, eu diria, a minha escola de produção também. A partir disso que você falou, já quero perguntar, eu quero entender um pouco o que faz um produtor na concepção de cada um de vocês, como que vocês se organizam, o que é um método de trabalho, o que faz o cara que fica por trás daquele vidro, que bloqueia o som, que tem aquela mesa de equipamentos enormes, ou às vezes muito reduzida. Eu queria entender o que faz um produtor de uma maneira, assim, muito simples para um público que às vezes vê ali um nome, Jack Antonoff, ou vê um Steve Albini, ou vê esses nomes de destaque, mas não sabe exatamente o que faz um produtor. Cara, eu acho assim, hoje em dia é muito múltiplo isso. Acho que com a digitalização, né, do áudio e os processos de gravação e edição, tudo digitalizados, isso mudou muito. Acho que lá atrás existia uma hierarquia que era um pouco mais clara, de um produtor que comandava a sessão e falava A mais B o que seria feito, de certa forma, mas existia também um outro sujeito que era o arranjador, eventualmente, que o produtor falava assim, eu quero as cordas num clima assim, assim, assado, uma abertura de vozes desse tipo, e daí o arranjador que canetava isso e passava para a orquestra e tal. Hoje em dia, eu acho que é muito, até os processos como um todo, pra você ir e voltar, lupa, grava em cima e coisas do tipo, são muito mais abertos. Então, acho que assim, tem hoje em dia desde o produtor que é um beatmaker e trabalha, assim, digamos, com rap, ele faz o beat, mas pensa também em harmonia, ajuda um pouco eventualmente até em melodia e coisas assim do tipo. E tem até o outro limite, o produtor que toca tudo, toca baixo, toca bateria, ele mesmo toca todos os instrumentos da gravação, ele que dá o clima, ele que conduz o take de voz do cantor e coisas do tipo. Então acho que existe uma paleta bem ampla, assim. Eu pessoalmente não sou um ótimo instrumentista, sou até limitado de certa forma. Acho que eu até me espelho um pouco numa escola um pouco do Miranda, que eu acho que foi um grande produtor também, que o Miranda, até onde eu entendo, infelizmente nunca acompanhei uma gravação dele, mas entendia muito ele como o terceiro ouvido. E é uma função que eu faço bastante aqui no estúdio. Porque quando o artista está gravando, tem que pensar que ele está fazendo o take, interpretando, e tudo isso
da alma, assim, né? Então ele não tá ouvindo aquilo de fora. Então eu sempre falo disso, assim, eu tô aqui ouvindo nas caixas, até tem uma questão física aqui no estúdio que a parte de gravação é separada da técnica. Então eu não vejo o que tá acontecendo, eu literalmente só ouço. Então, esse terceiro ouvido eu acho que é muito importante, do tipo, olha, foi um bom take, mas talvez ali naquela frase você pudesse dar mais emoção, ou você poderia crescer mais a dinâmica, coisas assim do tipo, que quando, né, como eu falei, o artista tá lá gravando, é uma imersão total no fazer, né, do momento mesmo, e não enxergando aquilo de fora, basicamente. Então, eu acho que eu me encontro por aí, assim, eu sou muito apaixonado por timbre, que é tipo, uma guitarra, se você coloca 3 microfones diferentes, ela vai soar diferente. E o mais importante que eu acho, o guitarrista vai tocar diferente dependendo do microfone, digamos, que você coloca no amplificador. Então, essa comunicação entre o que o guitarrista pensou lá como riff e tal, eu, como estúdio, colocando o estúdio a favor, né, da produção, então... vamos no sentido do que o guitarrista tinha pensado, o que a banda tinha pensado, e fazer essa interface entre o que está acontecendo num amplificador e jogar isso, hoje em dia, no caso, dentro de um computador, basicamente, né? Nossa, Legal. demais. Só antes do Dudu entrar, você acha que, do jeito que você fala, traduzindo, o produtor seria a mesma coisa que um diretor na produção de um filme, por exemplo? De imprimir uma visão artística, de amarrar todas as pontas, de coordenar quem faz o quê, de impor um jeito de atuação do ator, ou você acha que é outro caminho? Olha, é curiosa a sua pergunta, porque eu já vi essa mesma pergunta em outros cenários, assim, mas eu acho que ela é, de novo, sem ser escapista aqui, meio genérico, ela é muito múltipla, porque na música, o produtor, ele pode ser desde o roteirista até, quem sabe, o editor, Total. digamos assim, sabe? Pensando a cadeia do audiovisual, do cinema. Porque você pode falar o que fazer, como fazer e aonde isso está dentro da música, no final das contas, que é, de uma certa forma leve aqui falando, é a mixagem. Então, se tá num primeiro plano, aquela informação, se ela tá num plano mais de fundo, se ela é só um detalhe que empurra a letra, que empurra a banda pra frente. Então, é realmente isso, assim, acho que a paleta do produtor musical, ela é bastante longa, assim. E como eu falei, pode ser, no meu caso, que eu não toco, às vezes é essa conversa com o músico, assim, pô, tá legal, mas quem sabe se um pouco mais de agressividade, enfim, daí tem que trabalhar todos os adjetivos do mundo possíveis. Muita referência também, acho que isso é muito importante, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente, em 2020, a gente tá falando de já quase 100, 120, 150, não, 150 não, 100 anos de música gravada, digamos assim. Então, a gente, pro bem ou pro mal, a gente tem uma referência... E não que a gente queira imitar a referência exatamente, assim. Mas é gostoso, sabe? É muito comum aqui no estúdio que eu tô falando de alguma ideia e tal, eu bato e abro o YouTube pra gente ouvir a música que eu tava pensando, ou pelo menos a ideia que tá lá naquela música que eu gostaria de imprimir nessa música que eu estou produzindo no momento, sabe? Total. Então eu acho bastante importante isso, já que a gente tem todo esse laço fonográfico para trás, por que não se aproveitar às vezes dele e trocar essa referência? Até porque, fazendo também um paralelo com o audiovisual, o audiovisual, o roteirista fala assim, é uma cena de um pombo saindo de um telhado e entrando numa casa. O diretor vai entender como enquadrar isso e o editor vai fazer a montagem que isso aconteça. Mas, querendo ou não, isso tudo é muito mais literal, né? Pombo que sai de um telhado e entra numa porta. Então, querendo ou não, a gente está falando de imagens que todo mundo, de uma forma ou de outra, mentaliza isso na cabeça. A música é muito intangível, né? Então, às vezes não tem essa assertividade, tipo, é isso, sabe? Então, por isso que trabalhar os adjetivos, eu brinco que um dia eu ainda vou escrever a arte do talkback, que talkback é o microfone que a gente fala com os músicos, porque
Puta, se você abre o talkback e dependendo do músico também, não dá uma resposta pra ele, às vezes o cara não gostou do tema. Mas na verdade tá ótimo, sabe? Então é sutil, assim. Ou até mesmo. É psicólogo, exato. É quase isso, cara. É quase isso. Não, imagina, a única coisa que eu ia falar que lembrou muito da entrevista que eu fiz com a Sofia Chablau, que eles comentaram que a Ana Frango tava meio que nessa coisa de ser uma cheerleader, assim, de tipo, de animar eles, entendeu? E eu achei muito genial, porque o produtor pode ser isso também, né? É muito legal. Super, ele dá o tom, o clima do estúdio, Sim, assim, também, sabe? total. Acho que um bom produtor sabe conduzir isso também. Dudu, e a sua visão como produtor? Se você tivesse que ir para a escola das suas filhas e falar o que faz um produtor, qual que seria a sua resposta? A principal função do produtor é servir. A principal coisa que o produtor precisa é achar um caminho. Porque o caminho é muito mais importante que o objetivo na vida de qualquer pessoa. E a partir disso, compreender que o importante em qualquer música é o que a música causa. E se importante é o que a música causa, você tem que contribuir para que cada música que você esteja com responsabilidade sobre ela atinja um nível de ser um ser de vida própria. Legal. Muito mais do que uma criação de um artista. E para conseguir isso, que uma música seja um ser de vida própria, a missão do produtor é extrair de qualquer artista algo que o artista nunca imaginou que fosse capaz. Essa é a missão. O maior exemplo de músicas que têm vida própria e não dependem do artista, por exemplo, é qualquer música do Bob Marley. O Bob Marley morreu faz 40 anos. As músicas dele não dependem dele para viver. Elas parecem como novas para cada geração que chega. Caralho, que suco de resumo. Mas maravilhoso. Mas para chegar nisso, você falou que o produtor ele tá ali para servir, para ajudar, para auxiliar, para criar um equilíbrio, encontrar a mensagem por trás da ideia do artista. Existe um método seu, alguma coisa que você faz, sei lá, na primeira semana de gravação eu só sento com a banda, a gente conversa onde eles querem chegar, na semana seguinte a gente entra dentro do estúdio. Como que você se organiza em cima disso a partir da... Sei lá, chegou a Isadora. Isadora quer lançar um disco, ela chega pra conversar com você. Dudu, gosto do seu estilo de produção, quero lançar meu primeiro trabalho de estúdio. Como que começa essa conversa, essa relação e essa organização por parte de você? Quem é Isadora? Quem será Isadora? Não, você não entendeu. Você não entendeu. A Isadora gosta de pós-punk. Tipo ESG, assim? Mais um Joy Division. Não. É mais um Joy Division. ESG é uma banda feminina de pós-punk de Nova York, maravilhosa. Sim. A gente ama, mas não é a vibe dela, não. A vibe eu sou mais do Brit. Sou mais do Brit. Declamando a música, mais The Fall ali. Mais The Fall. Mas quando eu pergunto quem é Isadora, a primeira coisa é quem é Isadora. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não acredito no futuro. Eu também não acredito no passado. Eu só acredito no momento presente. Eu acho que a gente pode planejar futuro, mas tudo depende do que a gente fizer a cada dia. Então, eu sou favorável que se crie um caminho. Por exemplo, quem tem 30 anos hoje e está começando a fazer música agora, já tem um pouquinho de lançamento, provavelmente tem chance de lançar música pelos próximos 50 ou 60 anos. Porque a vida das pessoas que têm 30 anos, média, provavelmente vai ser mais de 90. Então, o que eu acredito hoje é um caminho que você vai criando a cada dia, a cada história que você for fazendo, e você pode ir para lá, para cá, assumir, foge para lá e para cá, mas assim, você vai nesse caminho. Então, não me interessa muito, já me interessou em outra época, tipo, onde vocês querem chegar? Onde vocês querem chegar é muito pequeno. Não adianta nos dias de hoje. O que eu preciso hoje é qual é o próximo... Vamos fazer o próximo passo. Vamos achar uma linha. Um storytelling. Vamos achar... E aí, disso que eu chamo de caminho. E para isso, a gente vai... O caminho tem que ser divertido. O caminho da gravação tem que ser misterioso. A gente tem que descobrir
se é para esquerda ou para direita, mas a gente tem que olhar e aceitar que as coisas venham fora do nosso controle. Aí é que a gente começa a progredir, senão não progride. Você teria algum exemplo de um artista que sintetize isso de um processo de produção seu, de alguém que você se desenvolveu a partir disso, que você sentou e tentou entender e a partir disso foi desenvolvendo o disco? Claro. Algum exemplo tátil disso, assim? Teve um artista que eu conheci em São Paulo, num show na represa de Guarapiranga. Era inverno. Imagina um show no inverno na represa de Guarapiranga. Nossa, meu Deus do céu. Quem não é de São Paulo, quem não é de São Paulo, é ruim pra caramba. E era numa quarta-feira à noite ainda por cima. Então, era uma banda desconhecida e aí essa banda veio fazer o segundo, terceiro show dela em São Paulo nessas condições. E eu tava produzindo uma outra banda. Então essa banda veio para abrir o show da banda que eu estava produzindo uma banda do ABC. E aí, cara, quando eu escutei essa banda, eu gostei muito do empresário. E, aliás, eu acho que quando um artista tem alguém para cuidar dele, seja um produtor, um produtor executivo, um empresário, alguém com visão junto do artista, o meu trabalho fica muito mais fácil. Porque isso que eu chamo de procurar o caminho, essa pessoa já está procurando o caminho, entendeu? Então ela me ajuda a colar na dela. E nós dois vamos juntos, eu do meu lado e ele do lado a pessoa do lado dela, a gente vai moldando as coisas. Então esse artista, quando eu conheci, eu olhei, então uns mirradinhos assim, eu falei, que esses moleques aí, né? E tocaram legal e tal, beleza e tal. Eles eram de Minas Gerais. Aí eles voltaram para Belo Horizonte, lançaram um disco independente e tal. E aí só que aí uma gravadora major resolveu, foi num show deles lá em Belo Horizonte, gostou, e resolveu lançar o disco, e fizeram uma festa em São Paulo, lá na Moca, na Leste, uma casa que tinha lá. E eu estava do lado de um artista amigo meu, um jornalista, grande amigo meu até hoje, Camilo Rocha. Maravilhoso. E estávamos Camilo e eu. Queridíssimo ele. Estávamos Camilo e eu assistindo o show e foi engraçado, né? Porque eu ainda olhando aquele artista, né? Eu tinha visto ele no início. E ainda desconhecido, começando a ficar conhecido. Aí o Camilo falou, pô, bem que você podia fazer uns remixes aí desses caras aí, Dudu. Eu falei, podia mesmo, né? Aí o Camilo falou, porque era a época que tava vindo, início dos anos 90, né? Você que é Brit pra caramba, mano. Uma das coisas de Londres legal é que lá do lado sul do Tamisa, os jamaicanos são vizinhos dos indianos. Sim. Né? E quando a Jamaica e a Índia se encontram na mesma rua, surgiu um ritmo chamado Bhangra, que era uma mistura do dance hall, que está voltando tão forte atualmente, Sim. né? Com as coisas indianas. E aí isso explodiu, e aí alguém descobriu um jeito de dobrar as batidas e surgiu o jungle. Sim. Né? Depois, muitos anos depois, virou drum and bass. Então o Camilo falou, por que você não faz um jungle com os caras? E aí o empresário, e aí a gravadora me ligou e falou, pô, a gente tem uma música do disco deles aqui, a gente tá fazendo um remix com uma galera. Aí eu falei, nossa, minha chance, né? Fazer um remix foda. E aí eu fiz, só que eu falei, eu topo fazer o remix, mas o vocalista eu quero que ele venha aqui, porque eu acho que a voz da música não tá boa. Porque eu já procurando, né, achando o caminho e tal, né? Sim. Esse cara era o Samuel Rosa, né? Ah, tá. E aí Nada maior a hora. Apenas. Samuel veio no meu estúdio, no Pacaembu, nessa época, né? E nós regravamos os vocais de Baixada News. E eu, sem contar pra ele, eu tinha descoberto um jamaicano que morava em São Paulo, e eu gravei um rap desse jamaicano. Um toast, na verdade, né? Então eu fiz uma versão meio dub dessa música chamada Baixada News e fiz um jungle. E mandei. Caramba. E saiu vinil e tal, e eles nunca me falaram nada. Mas eu sabia que tinha sido foda. Eu sabia que tinha arrebentado. O Dudu Marotti, pra quem não sabe, gente, ele é responsável por muito dessa Apenas. pegadinha trip hop, drum and bass que rolou ali no final dos anos 90. A Patofu usou bastante, vários outros artistas, né, também. Mas aí a parada é o seguinte, só que aí, no final de 93, eu me dei um presente. Eu fui pra Jamaica.
Putz, meu sonho, Dudu. Eu já falei aqui. Isadora, eu fui pra Jamaica em 93, eu fui no Natal, eu cheguei na noite de Natal. Caramba. Quando eu entrei na alfândega, tocava uma música assim, Merry Christmas, tam, tam, Merry Christmas, tam, 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 Merry Christmas and a Happy New Year. O reggaezinho, assim, né? Falava, caramba, eu vim parar, que lugar legal. Só que aí, quando eu saí na rua, eu descobri que não tinha reggae na Jamaica. Era só dancehall. Era só... Tum, 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 pra onde ia, cara? Tipo, qualquer borracharia tinha um PA na frente. Sim. Aí eu falava, gente, o que é isso? E aí eu acabei indo parar numa festa de 10 mil pessoas. Meu Deus. Com os locais lá, que eu me arrumei lá. E, cara, eram caras que era aquela coisa de tocar o ridim, tocava o ridim, ia tocando a MC, fazendo seu vocal em cima. E aí quando alguém gostava, o DJ fazia o rewind, só que pro DJ fazer o rewind, todo mundo fazia, aqui nas festas do R&B, todo mundo fazia bum, 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 pra fazer o rewind, né? Só que lá não era bum, bum era revólver de espoleta, que eles botavam pra cima. Caraca! Então, tirando de espoleta. E aí quando eu vi tudo isso, cara, imagina como eu voltei. Nossa! Informações que eu voltei, eu tava... E ali, dali a alguns meses, eu recebo um telefonema do nada, juro que do nada. Um dia à tarde me liga um cara que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Ronaldo Viana, que trabalhava na Sony Music, que falou, Dudu, é o seguinte, o Skank tá em estúdio no Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, e tá sem produtor, e eles gostariam de fazer um teste com você. Você toparia? Nessa época eu já tinha um produtor de publicidade, eu tinha feito... Gente, eu sou tão velho que a primeira música que tocou na MTV Brasil foi um remix meu da Marina Lima. Meu Deus, é verdade! Caramba! A MTV já acabou, veja bem, eu fiz a primeira, cara. Você vê como eu já tô velho na fita. Meu Deus. Que é uma história louquíssima também essa aí, louquíssima. Mas eu vou tentar resumir, porque a resenha aqui é boa, né, gente? E aí, cara, eu tava muito preparado pra fazer o Calango, gente. Eu sabia tudo que tinha que fazer, cara. E aí os caras que estavam começando a gravar no estúdio de baixo e me instalaram no estúdio de cima. E eu montei toda a minha tralha e falei, me dá tudo que vocês estão gravando aqui. E aí eu ia modificando tudo. E foi a primeira música que acho que saiu, eu lembro até hoje da cara do empresário do Skank, Fernando Furtado, ao ouvir a minha versão de Te Ver. Meu Deus, para. Meu Deus, tô emocionada, meu Deus. Eu lembro que... Super hit. Eu lembro que a hora que tocou a guitarrinha que fazia assim... Pim, pim, que era um somzinho que eu tinha posto. Ele abriu um sorriso e ele olhou pra mim assim, tipo... Meu Deus do céu! E aí o Fernando era tão sinistro, por isso que ter um empresário é muito importante. O empresário era sempre junto do produtor musical. E aí a Sony tinha inventado um disco de remixes do Roberto Carlos. Não era isso. Era de covers. Eram artistas fazendo versões de músicas do Roberto Carlos. E é o seguinte, precisa ter muita sorte. E para ter sorte, gente, tem que fazer muita oferenda na vida. Não existe. Existe você fazer oferenda, existe você ter espiritualidade, existe tudo isso. Né? Então... Cara, quem tinha feito uma puta versão pro disco era o Lulu Santos. Só que o Lulu Santos era de uma outra gravadora. E na época o presidente era da BMG. E o presidente da BMG, que por acaso está trabalhando comigo hoje, figura Luiz Oscar Niemeyer, ele não deixou sair porque era pela Sony, não podia e tal. E aí pra gente coube produzir o quê? É proibido fumar. Só que Clássico. Só que o produtor do disco era o Frejá. E o Frejá já me conhecia dos anos 80, eu já tinha cruzado ele umas vezes. E aí eu falei pra galera, fala o seguinte, avisa o Frejá que não é ele que vai produzir, sou eu. Pô, não, ele vai junto comigo, mas ele fala, mas como é que fala? Eu falei, deixa que eu falo. Eu era maluco. Eu simplesmente falava, não, deixa que eu falo. Quando ele chegou no estúdio, e eu fiz uma base
que era meio que eu falava, o negócio de beatmaker. Só que ser beatmaker é pouco, gente, desculpa. Numa música com voz, 80% da música é voz. Hoje mesmo eu tava ouvindo aqui a Carne com a Elza Soares. A base é legal, mas essa que é foda, gente. Desculpa. Sim, entendeu? Sim. Então não adianta ser só beatmaker, tem que arrebentar a voz também. Total. E aí eu já sabia disso, porque eu tinha trabalhado muito com publicidade, naquela época era um bom negócio aqui em São Paulo, produzir publicidade. Aí quando o Frejá ouviu a base, ele falou, Dudu, para fundo aí, vai se fuder. Caralho. E o resto é história. E aí tem história, assim, por exemplo, o Liminha tinha lá nas nuvens um microfone da Telefunken, que o Gui deve conhecer, conhece bem, o Ela 251, um microfone deve custar uns $50 mil, $30 mil, sei lá. Uou. E eu botei do lado um SM58 chinfrim, recebo em qualquer palco. Botamos os dois. Ficou 58. É claro que ficou 58, porque também o Samuel tinha que cantar. Proibido, porra. E aí é o seguinte, aí eu comecei a trazer essa história, e Gui, é onde eu falo do caminho. E aí vocês querem um exemplo prático. É o seguinte, gente, quando um cantor vai cantar uma música, ele compôs, se ele não cantou ela muito em show, não tem a mínima ideia como canta. Não sabe. Sabe afinar, mas não sabe a interpretação. Interpretação é um mistério. Esse lá é mistério de E como que você auxilia o artista nisso? Não é nem auxilia, Kleber, vamos se jogar todo mundo. É doideira, cara. É doideira. Aí já naquela época eu inventei a história que é vamos filmar e depois edita. Vamos filmar tudo e depois edita. Vamos gravar tudo e depois monta. Mas não porque é mais fácil, não, é porque é mais difícil. Porque é muito mais louco. Porque aí é que você pode fazer as coisas sem censura. Aí é que você pode dar um mergulho na profundidade. Porque senão é tudo muito facinho. Entendeu? Senão não é nada. Senão não é nada. Então tinha que ser aquela interpretação que tipo, uau! Era a música de Roberto Carlos, gente. Então assim, não podia vacilar. Então nós metemos uma porrada ali. Então, que demais. Eles pegaram dinheiro do disco do Roberto Carlos para fazer Proibido Fumar e outro dinheiro para fazer o Calango. Então teve um dinheiro duplo. E a gente teve sorte que foi o plano real ali. Que legal. Que deu um pouco mais de estabilidade para gravar. Estabilidade. Saudade, disparidade do dólar. O Brasil estava eufórico. A gente, você acredita que o Proibido Fumar, quando foi para as rádios acharam muito radical? Ô, louco. Sério? Então eu tava no caminho certo. Nossa, eu tocava no Planeta Xuxa o tempo inteiro essa música. A música demorou 2 meses para estourar. Foram os DJs da noite que estouraram. Nossa, que legal. Ela funcionava na pista. Muito, né? Aí depois de Proibido Fumar, eu acho que foi... acho que foi Macaco Cidadão. Pacato Cidadão. Aí, ó. Até o Dudu caiu no Macaco Cidadão. É o meme vale. É o meme vivo. É que na hora que eu ia falar do Pacato Cidadão, eu já lembrei da história do cara há pouco tempo que começou a xingar o Samuel no Facebook. É muito boa essa história. Dizendo que ele era racista do macaco. Essa história é muito maravilhosa. Aí eu lembro da história no meio e fudeu tudo. Aí quando entrou o Tiver, Jack Tequila, né? Aí acabou tudo. Aí, Nossa, daí... O álbum tocou 7 músicas. Dudu, eu só preciso expor aqui muito, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã de Skank. Em 2019 eu fui lá no show do Espaço das Américas, eu chorei muito, então eu só quero te agradecer, Dudu, porque eu tô sentindo meio que uma conexão aqui do cosmos, que eu gosto de música jamaicana, eu gosto de música britânica, eu gosto de Cidade Negra, Skank, e aí agora formou um Megazord na minha cabeça, e muito obrigado, Dudu, por tudo. Aí, Isa, se liga dessa fita que eu vou falar. O nosso trabalho aí veio o Samba Poconé, que aí foi demais, aí foi estouro do estouro. Total. Explosão, clipe no Mineirão, no meio do Cruzeiro Atlético. Ixi, gente, fomos para Nova York, foi uma doideira. Sim. Uau, o auge. Uma doideira. Mas aí, em seguida, eu parei de trabalhar com o Skank. Acabou, eles resolveram ir para um outro caminho, tá tudo certo. Naquela época eu fiquei até meio magoado, mas foi uma criancice minha, não tinha nada a ver. Aí você já acabou de responder uma pergunta minha que era isso. Eu queria saber se o produtor sente mágoa quando o artista migra. Só quando é um idiota. O que você acha também? Hoje eu digo artistas. Concordo, trabalhem com vários produtores ao mesmo tempo.
A melhor coisa que um artista pode fazer é faz uma faixa com um, outra faixa com outro, outra faixa com outro, que aí todo mundo dá o seu melhor o tempo todo. É porque assim, música e ego não combina, gente, desculpa. Verdade. Boa. A gente tá aqui para servir, para criar um ser vivo. Aquela música, ela tem que ser maior que a gente. É que nem filho, sabe? Criar filho e depois chega quando o filho cresce, não, meu filho não vai sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é nada disso. A música tem que ser. A música vai ter a vida dela e ela vai ser quem ela quiser ser. A música, ela às vezes avisa a gente que ela quer. É muito louco. Mas voltando a falar do Skank, aí nós estamos de caminho. Aí quando chegou 2007, quando a gente foi fazer o estandarte, eles queriam fazer uma música com uma participação feminina. E aí eu trouxe a Negra Lee, né? Eu trouxe a Negra Lee, que Hit maravilhosíssimo. Hit. Ainda gosto dela, Eu que trouxe, quer dizer, eu dei essa ideia da Negra Lee, o Samuel super abraçou, e a galera super abraçou e tal. E aí, nesse disco nós fizemos Sutilmente também, né? Que é um dos maiores hits, talvez a música mais tocada minha no Spotify. E aí também vai, por exemplo, Sutilmente rolou uma decisão louca. Gui, pra você ter uma ideia, eles queriam fazer uma orquestra na música. E eu achava que não tinha nada a ver, cara, nessa música, porque a música era muito seminal, assim. Era o Nando, a letra do Nando Reis é tudo cortando os pulsos o tempo todo, assim. Não tinha nada a ver com orquestra. E aí eles gravaram a orquestra, me mostraram, e aí eu achei que não tinha. E achei que algumas coisas podia aproveitar, outras não, e eu cortei. E aí ficou legal. Então, assim, ao mesmo tempo que também a gente tem nossas ideias, é importante entender com cada projeto que você trabalha, seja de um artista, seja de outro dono, de uma marca e tal, é importante entender que a música, aquela música do Skank, aquela música não é do Dudu Marotti. Isso. Skank que assina aquilo, né? Então você tem que ouvir muito. Você não tem que só falar muito, tem que ouvir muito, tem que abraçar muito, tem que elevar, tem que ajudar. Então por isso que eu falo, tem que servir, sabe, gente? Sim. Falei demais, fala um pouco, Gui, vai. Eu vou pegar o gancho do que você falou, e eu acho que tem uma coisa que é interessante a dizer aqui, sem pensar numa lógica maniqueísta de sim e não, bem e mal, mas eu acho que tem dois também caminhos de produção, que eu acho que tem produtores que você dá um play e você sabe que é aquele produtor. Então, acho que é um produtor que, querendo ou não, ele coloca bastante o dedo, assim, é muito uma assinatura sonora e musical dele. E tem outros produtores que são uma escada pro artista, como o Dudu tá falando, assim, que é ouvir principalmente o que o artista tem na cabeça e qual que é quase que assim, o lugar final que ele quer chegar com aquilo e ajudá-lo nesse caminho. Às vezes você vai falar, não é por ali não, é mais por aqui, mas às vezes ele vai falar, não, eu quero ir por aqui. E daí acho que uma coisa que é essencial no estúdio também é tirar as dúvidas, assim. Então uma coisa que eu falo muito aqui no Canoa é tipo, e se a gente fizesse tal e tal coisa? Eu falei, e se não? Desce lá, vamos fazer e vamos ouvir o terceiro ouvido aqui de fora pra ver se cola ou não. Porque se fica aquela dúvida, também acho que é a pior coisa pra depois, assim, queria ter feito aquele negocinho lá, que aí sim a música ia ser um sucesso e tal. Daí, tipo, besteira, vamos tirar a dúvida nesse exato momento, sabe? Isso é até uma coisa que eu queria perguntar. Uma vez eu participei de uma mesa com o Miranda e eu perguntei pra ele, Miranda, quando a música é muito ruim, o que você faz pra tentar aliviar essas tensões dentro de estúdio? E ele falou que era potencializar as músicas boas do disco, de usar como exemplo aquilo que o artista estava fazendo e apresentar isso pro artista, de pegar as referências dele próprio para mostrar como aquela música ruim poderia ficar um pouco de fora ou não estava dentro da proposta do disco. Queria entender para vocês como é esse encaixe para vocês, como que é essa relação, esse tato, essa sensibilidade de falar essa aqui não tá tão boa ou se vocês conseguem contornar essa situação. Posso pegar um gancho só dessa pergunta? Não, porque eu acho que vocês falaram muito sobre essa questão do ego, que eu acho muito interessante também, que nem o Kleber, né? Tipo, a questão de achar algo bom ou ruim, que é muito delicado às vezes, né? Você... Enfim, eu tenho uns amigos próximos, já gravei algumas vozes e tem uma hora que você grava, você fica muito inseguro. Às vezes você tem, né, tipo, principalmente em bandas que muitas pessoas escrevem músicas, tipo, um escreveu aquela, outro escreveu aquela, e tem esse sentimento, às vezes, a pessoa achar que a música dele é pior, sabe? Acho que tem esse
esse cenário, assim. Então, meio que como que lidar com esse... Eu sei que a gente fala, não pode ter ego, mas acho que esse é o cenário ideal, né? Porque, na verdade, todo mundo é humano, todo mundo é inseguro, principalmente quando as bandas são menores, né? Os projetos são iniciais. Então, meio que também como lidar se uma música não é tão boa e, né, lidar com o sentimento dessas pessoas também, que deve ser um pouco complicado. Elo, eu diria assim pra você, eu não entro em estúdio se eu não concordar com o repertório. Eu explico que não é que eu concorde. Nessa busca de caminho, eu digo assim, eu não quero gastar o tempo de vocês, eu não quero gastar o dinheiro de vocês se eu não tiver 100% de certeza que vocês vão se dar bem com o que vai ser feito. Não acho justo com as pessoas. Boa. Então eu só entro quando eu acredito no projeto. Né? Muitas vezes, às vezes a pessoa, pô, Dudu, mas como é que eu faço para produzir com você? É simples. É só eu acreditar no seu projeto, é só ouvir falar. Que música, gente, música não tem segredo. Música é tipo, adorei. E outra coisa, às vezes a música que o Gui gosta, eu não gosto, a que eu gosto, a Isa não gosta. E música não tem certo ou errado. Sim. Que bom, não né? tem certo Achar a pessoa certa, né? Exato. É achar conexão, né? Outra coisa, porque a história da música funciona bem com a conexão das pessoas certas. Sim. Por isso, se um processo começa a andar, tô vendo que não vai rolar, eu sou o primeiro a sair fora, pedir demissão com toda a alegria, com todo o carinho, com todo o abraço, mas não está indo para frente, é melhor para a pessoa que ela vá para um outro caminho, com outra pessoa que ela se dê melhor. É melhor. A minha saída não é para a pessoa se dar bem, é para ajudar as coisas, entendeu? Quando você falou da insegurança, Elo, é o seguinte, tem uma coisa que é fundamental. Quando você quer que a pessoa faça uma coisa especial, você tem que fazer a pessoa se sentir bem, mais insegura que ela seja. Então, se ela for insegura pra caramba e tal, não sei o que lá, então você tem que descobrir onde está a insegurança dela, por quê, o que está acontecendo, se é em casa, é no relacionamento, é o que aconteceu na vida, entendeu? Tudo conta, tudo conta. Não, é mais que psicólogo, Gui, desculpa, eu não concordo, não. Eu acho que é limpeza, sabe? Precisa ter alguma coisa, se fez alguma coisa, beleza, vai fazer uma limpeza, faz aquilo, ou você é bom de esporte, vai correr, sabe assim, você ajudar a pessoa na vida dela a ter aquela segurança para poder dar o passo, porque se a pessoa estiver totalmente insegura... Isso aconteceu comigo há pouco tempo, para falar a verdade. Uma artista que veio aqui, ela não é, a profissão dela não é musicista, ela é uma mulher, ela não era musicista, não era artista, mas eu descobri nela um potencial incrível de compor e de cantar. E ela chegou muito insegura. E ela cantou maravilhosamente e saiu com a certeza que estava tudo errado. E estava o que eu falava para ela, ela tinha certeza. Eu falei, então já que está tudo errado, faz assim, ó. Vamos parar por aqui, a gente para por aqui, porque está tudo errado. E aí você entra de novo de outro jeito. E com todo carinho, com todo amor e tal. E parei de falar com ela. Fiz um silêncio. Foi perfeito. Passou 3 dias, ela reconsiderou, ela tinha o que a gente tinha gravado. Ela ficou sem ouvir uns dias e ela começou a entender. Precisou ter um certo rompimento para a pessoa, um rompimento no processo, não um rompimento das pessoas, para ela entender que, dava para eu ir. Agora, se você tiver, Heloísa, se tiver numa banda onde há competição interna na banda e isso é tóxico, mude de banda. É igual você estar num relacionamento tóxico. Gui, você já trabalhou com alguém que se auto-sabotava? Sim. E tem 2 caminhos, né? Tem a autossabotagem consciente e tem a inconsciente também. A inconsciente é muito maluco isso, né? A pessoa nem... Bom, é que aí acho que ela esbarra o que você estava falando um pouco, Elo, na insegurança. Que às vezes ela tá transvestida de segurança, mas ali no âmago dela tem aquela dúvida que vai dando a auto-rasteira, né? Assim, tipo isso. O que o pegar também um gancho aqui do Dudu e já resgatando a pergunta inicial sobre música que eventualmente eu não acredite ou ache ruim, que ruim é um adjetivo delicado para isso, né? Mas eu já ouvi falar, não sei se é verdade também, tá? Mas aqui as lendas da produção, mas que o Miranda,
acho que no segundo disco do Móveis, se não me engano, ele que fez o primeiro, né? Quando eles entraram pra fazer o segundo. Ele trabalha no terceiro. No terceiro. Eu cheguei lá, eu acho. Então por isso que eu considero o primeiro. Eu ouvi dizer já que quando ele chegou no estúdio, ele falou, pega essas músicas tudo e joga fora. Uau. Não tem nada a ver com vocês. Elas Oh my God. não transmitem a realidade de vocês. Mas, Gui, é assim, esse tipo de coisa é a melhor coisa que você pode fazer quando você não acredita num... Não, então, total. isso é maravilhoso. Eu tô falando a favor aqui, que é o produtor que entra no lugar do repertório, sabe? Que acho que era o que você tava falando, Dudu, que, tipo... Tem músicas, enfim, acho que também é complicado e talvez a gente esteja falando assim de caminhos do autoral e de intérpretes e isso tudo também eventualmente num mesmo disco. Mas eu acho isso maravilhoso e uma coragem de ambas as partes, inclusive, não só do Miranda, mas da banda também. O Miranda, mais que produtor, ele era um A&R. Sim, perfeito. O Miranda, eu e o Zé Gonzalez, o Tropiquilas, nós fomos diretores artísticos de um projeto que se chamou School Music, né? Sim. E a gente passou a conviver todos os dias durante 2 anos praticamente. Então um aprendeu com o outro, foi muito louco. E hoje é tudo. Não existe engenheiro de som só, ou produtor só, ou A&R só. É tudo a mesma coisa. Tudo tem que saber tudo. É muito louco. É muito bom, na verdade. Eu quero entender aqui de vocês a questão de cobrança. Como que se cobra pelo trabalho do produtor? Existe participação na veiculação das músicas? Varia de artista para artista? É hora de estúdio? Como que funciona? O que seria um direcionamento de cada um de vocês? Eu sou a favor totalmente de quem tem menos paga menos e quem tem mais paga mais. Eu sou totalmente a favor disso. Porque eu sou interessado em trabalhar com vários tipos de artista. Então eu não vou ter um preço fixo que impeça artistas incríveis, mas que não têm dinheiro. Por exemplo, já teve artistas que hoje são grandes, né? Que não me pagaram. Só me deram participação. Eita, esse calote ao vivo! Não, vocês não entenderam. É o contrário, desculpa. Não é calote ao vivo. Não é calote. Não, ao contrário. Eu investi na parada. Entendeu. Eles me deram uma boa participação. E hoje eles são uma das maiores legal. bandas. Hoje, na minha opinião, é a maior banda do Brasil hoje. Ai, que bom. Mas É a baiana? No começo, eles não tinham dinheiro nenhum. E queriam trabalhar comigo, e eu adorava eles, né? Então, eu já trabalhei com o Baiana sem ganhar nada. E pensando mais amplo, né, Dudu? É até mais rico esse caminho, porque é um ativo que a gente tem em conjunto com a banda, né? Tipo, futuro, obviamente, dependendo do contrato e tal, mas... Você lida muito com isso, né, Gui? De pegar uma galera que é um pouco... que não tem um aval de uma gravadora ou alguma coisa do tipo, né? O Dudu até volta aí pra pergunta, mas eu realmente, como o Dudu falou, eu sou muito flexível, porque acima de tudo, dependendo, obviamente, de quem me procura, eu quero fazer. Então, a ideia inicial é vamos fazer, vamos realizar isso aqui. Como? Daí a gente vai entendendo. Como eu tenho o selo Risco, e o estúdio, eu viro e mexe, faço umas trocas fonográficas. Então, o fonograma, né, a música ela é dividida entre o direito autoral, o conexo e o fonográfico. O autoral e o conexo é de quem cantou, tocou, produziu, ou também, às vezes, arranjou e tal. O fonográfico é mais como se fosse uma produção executiva, quase quem pagou por aquilo. E é bastante recorrente eu entrar aí nessa parte, porque, como eu falei, é um ativo que eu vou ter pro resto da minha vida. A minha lógica é, quando eu tiver 90 anos, eu não quero estar mais produzindo, Dudu, sinceramente. Eu quero... Por que não, Gui? Você tá errado, mano. Eu vou cobrar isso de você. Eu quero estar com meus netos na praia, acho que só isso. Mas eu vou estar no play nas músicas que eu fiz. Vai nada, você tá maluco. 70 anos. Vai nada, você vai continuar produzindo, tem como não, mano. Eu sei que é o bichinho quando pica, não tem Galera, como fugir, né? Isso aqui é uma doença, isso aqui não é uma doença, pô. É uma doença. Muito bom. Falando um negócio de dinheiro, ó. Então, assim, ó, nos Estados Unidos, o produtor musical já tem um royalty específico, inclusive sobre streaming.
Então hoje, por exemplo, se eu quiser ganhar royalties sobre streaming, ou seja, uma participação no streaming, eu tenho que negociar caso a caso. E eu, por exemplo, eu sempre procuro ganhar, nem que for um pequenininho, um royalty de streaming, porque quando havia as gravadoras e havia os vinis e havia os CDs, eu sempre ganhei participação nas vendas, né? E é muito importante porque a remuneração, ela completa e tal. E é muito importante que a gente seja autossustentável. Então, por mais que eu queira fazer uma banda e tal, eu sempre calculo se cada processo ele vai ser sustentável. Né? Por exemplo, não adianta, vou fazer aqui um negócio, vou ficar 6 meses produzindo um álbum que eu não vou ganhar nada. Não, isso eu não faço não, hoje eu não faço não. Não dá. Porque senão, aí você começa a ficar sem dinheiro, aí você vai se desinteressando, é ruim. Então todos os processos têm que ser sustentáveis. Massa demais. Boa. Gente, pra fechar a conversa aqui, tá... Tipo, dava pra gravar mais umas 8, 9, 10 horas aqui, mas infelizmente a gente precisa fechar. Eu quero perguntar pra cada um de vocês qual é o trabalho que você mais sente orgulho de ter produzido, que você gostou muito, muito mesmo. Eu adoro o Azul Moderno do Gui. Eu não produzi, Dudu. Eu não produzi. Mas que vale aqui ressaltar que eu não produzi. Eu, no Azul Moderno, quem os créditos como produtor, o produtor é o Charles Tixier, o Tim Bernardes coproduziu, e eu acho que eles me acreditam como engenheiro, obviamente, mas como um coach emocional. Mais uma função de produtor aí. Jesus Toledo, coach emocional significa o quê? É isso. Cara, tirando o Azul... Ele é um disco que foi necessário registrar ideias para solidificar fonogramas e criar músicas, digamos assim. Então, a primeira etapa de produção do disco, a gente saiu aqui de São Paulo, fomos para um sítio aqui no interior, perto de São Paulo, e ficamos lá, acho que 10 dias, super soltos, e era só o Charles, o Tim e a Luísa. Tem até um fato curioso que na hora que a gente montou o carro para levar tudo, não cabia um bumbo de bateria. E daí a gente acabou levando só uma mala de couro, que é o bumbo do disco. O disco todo, o bumbo dele, o grave, é uma mala de couro que o Charles bate com um pedal de bumbo. E daí eu aqui, na parte mais de engenharia, transformei aquilo num bumbo. E daí também tem um segundo momento muito importante, que foi tirar isso tudo aqui do Canoa, entregar para o Charles, para ele ficar outros 3, 4 meses na casa dele, entortando o bumbo, que era uma mala de couro, para virar ainda uma outra terceira coisa. Então é um processo curioso mesmo. Eu, pessoalmente, eu tenho muito orgulho da minha trajetória com o Terno. Acho que é importante também ressaltar o trabalho do Tim, que é um baita produtor. Acho que é das pessoas com quem eu já trabalhei o ouvido mais impressionante que eu já vi, assim. O Tim tem uma coisa, às vezes, até assertiva demais do caminho a ser traçado para captar e documentar aquela música. Mas é muito gostoso trabalhar com eles, assim, porque são excelentes músicos. A hora que você provoca ali um sentimento, uma ideia, um caminho, na hora o músico, o instrumentista, o dedo deles responde aquilo. Então é muito da hora isso. Então, tipo, Biel, tá bonito, mas se você fizesse com uma dinâmica um pouquinho menor e crescesse pro refrão, ia ficar mais legal ainda. Daí ele vai lá e faz literalmente aquilo que a gente falou. Então, eu tenho muito orgulho. Começa até, né? Eu comecei a trabalhar com eles desde do compacto. O 66 eu não trabalhei com eles. Eu fiz o tic-tac e a partir daí. Até o Terno mesmo, que é o disco homônimo, ainda era o Chaves, o outro baterista. Que também foi um disco muito legal de fazer, porque foi assim, a primeira imersão de unidade fonográfica, né? De um álbum, assim, que eu tava fazendo com eles. E daí aí sim, eu dei bastante input criativo, bastante uma condução de clima do estúdio entre os três, às vezes, enfim, às vezes tem um caminho que um acredita, o outro acredita, a gente tem que achar o caminho que todos vão acreditar ou acabar, né, selecionando um deles também. Então, eu fico muito feliz. E também, uma coisa que eu acho que marcou minha carreira, assim, e também
o meu começo de trabalho aqui no Canoa foi o próprio disco, o homônimo também do Charles Marretas. Boa. Porque foi o primeiro disco Nick que eu gravei literalmente aqui Eu no amo Canoa. demais esse disco. Sim. Eu tô ligado, acompanho aqui o podcast, tô ligado que o Nick fala. Né? Mas foi muito legal, porque eu tinha acabado de montar o estúdio, eu não sabia como o estúdio soava, que é uma coisa, né, também do nosso trabalho, assim, que é entender, pô, esse canto aqui do estúdio tem mais grave, vamos pôr a bateria aqui. Ou não, o contrário, essa bateria podia ser mais magra, vamos jogar pra lá, ela pode ser mais radiozinho e tal. Então, quando eles chegaram aqui, era uma ansiedade no talo, assim, todo mundo 100% excitado pra cacete. E eu ficava assim, Charles, agora joga a bateria pra lá. Daí girava todo mundo na sala, assim. E daí até é curioso que a primeira coisa, o primeiro fonograma que eu gravei na sala são as músicas ao vivo do disco, que é o Kim Passe, que é a última música, e o Demetrius, que é a primeira música. Então, e hoje em dia, ouvindo de fora, com bastante distanciamento, 8 anos depois, eu ainda fico muito feliz. E também, especificamente, era uma banda com vários com cabeça de produtor. Então, também foi um desafio, assim, de conduzir aquilo como um grupo, no final das contas, né? Mas também muito rico em termos de referências. Então, o tempo inteiro abrindo o YouTube, caralho, agora ouve esse som aqui de baixo. Daí, tipo, D'Angelo, Voodoo, o Gui, que era o baixista, era apaixonado. Escasso. Daí, eu como produtor do disco, mergulhei em 1000 entrevistas que tinha, 1000 relatos que tinha desse disco, por exemplo, Sim. como que eles captavam o baixo, é o Pino Paladino, um cara que é um monstro do baixo, aí você vai descobrindo aos poucos, tipo, puta, esse cara agora faz mais sentido ainda e tal. Então eu fico também muito feliz com esse disco. Boa. Muito bom. Dudu, a sua escolha. Eu vou falar do presente. No presente, tem uma música que a gente lançou no dia 31 de março, se chama A Vida é Curta para Viver Depois, Baiana System, com a estreia nos vocais de uma menina lá da Bahia, que ela dá aula para crianças com poucas condições, ela dá aula de contrabaixo acústico, ela se chama Caroline. Então o russo descobriu a Caroline, e essa música é uma música muito linda. A gente levou 4 anos fazendo. Uou. Quando o russo me trouxe pela primeira vez ela aqui, e ela tem... aí eu trouxe um grande amigo meu Ela tá africano. na América do Sol, não tá? América do Sol. E aí eu trouxe um grande amigo meu, que é ator também, faz várias minisséries, várias séries na Globo, que é o Bukasa Kabengele, nascido no Congo. E aí eu botei os dois, o russo com o Bukasa, cara, e os caras pareciam aí primo. E aí o Bukasa começou a tocar uma guitarrinha africana, e nossa. Bom, enfim, essa música teve 4 anos de existência. Mas eu queria falar também uma coisa que a gente não falou, que é o meu projeto musical autoral, que esse eu me envolvo muito, que se chama Xaxim. E o Xaxim, ele é o meu diamantezinho, assim. Então, a última coisa que a gente lançou foi uma versão bem dub, trip hop, sei lá o que vocês quiserem chamar, mas com sons de cavalos andando no meio de Se Essa Rua Fosse Minha, que a gente lançou em maio, uma fofura, uma lindeza, e agora a gente está compondo um álbum, então eu estou muito envolvido nisso. Boa. Você lançou um Demais. discão muito bom ano passado. Um EP, né? Que você lançou ano passado? Tem Isso, Castelo Branco e tudo mais. Isso, uma música muito linda, né, com o Castelo. E não só o Castelo, como minha grande amiga Luê, paraense, maravilhosa. Perfeita, amo ela. Já recomendei muitas vezes aqui também. Essa faixa se chama Doula. Aqui tem um remix lindo de um grande amigo meu, ótimo produtor lá de Curitiba, chamado Gerra G. Boa. Gente, chegamos aqui no encerramento do bloco. Você ouvinte, eu quero que vocês vão no @DuduMarote no Twitter e falem assim, eu quero um DuduCast e a gente vai produzir esse podcast do Dudu Marote só com as histórias, porque a gente tem certeza que tem muita coisa aqui. Total. A discussão já ficou muito longa, mas tem muita... Mas eu só topo se o Gui participar
Aí, ó. Eu vou conduzindo, Dudu. Conversas entre os Fechado. dois aqui. Vamos pro próximo. Vai lá no nosso Instagram, @podcastvfsm, e comenta na edição deste episódio se você entendeu o que faz um produtor, quais são os produtores que mais te fizeram entender esse processo, o que te chama a atenção nesse processo de produção. Vai lá no @podcastvfsm. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Vamos lá, pessoal. Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Elô, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente traz dicas musicais, novos lançamentos, hein? Dicas musicais da última semana, último mês, coisas mais de agora, assim. Boa, vamos lá. Vamos começar com o Gui. Gui, o que você traz? Eu recentemente, não logo quando saiu, mas tipo há umas 2 semanas, mergulhei muito no disco da Jadsa. Perfeito. Caralho, que discão. Que artista completa, cara. Nossa. Eu acho ela muito foda. Não manjava tanto, também acho que não entendia tanto. E também fiquei muito tempo na expectativa desse disco. Que horas vem, que horas não vem. Daí teve o Taxidermia, né? Foi esse? Sim, Ela o fez EP que com saiu ano passado, né? E daí já pirei bastante também. E daí acontece... Bom, quem lançou foi a Balaclava, mas eu lancei o disco da Ana, Frango Elétrico, e a Aninha já tinha gravado lá na faixa Raio de Sol, eu acho, alguma assim. Sim. E ela tinha Com falado, Kiko Gui, é foda, tal. Com o Kiko, exatamente. E daí eu mergulhei, assim, achei incrível, achei foda. Daí fui ver umas coisas dela também de ao vivo que tem na internet. Ela é muito completa, achei muito foda esse disco. E pra quem ainda não ouviu, vai ouvir o podcast que eu e a Isadora gravamos com ela por trás do disco, comentando todo o processo do álbum e as faixas dele também, que é maravilhoso. Tá bem legal, gente. Eu e Kleber super emocionados, é isso. Dudu, qual que é a sua dica? Cara, é assim, eu vou colecionando músicas e eu jogando numa playlist minha que se chama Dudu Marotti Sons. Um cara que me influencia muito para achar músicas é o Matt Wilkinson, que é um Eu entrevistei ele! Ó, tá A vendo? Isadora é muito fã. Dudu, ele é meu amigo, eu entrevistei ele. É sério, a gente conversa tem mais de 5 anos. Então avisa ele que ele tem um grande fã aqui em São Paulo, que sou eu. Dudu, juro, eu vou falar, ele vai ficar muito feliz. Que foda. Eu escuto todos os programas dele, principalmente as edições de New Music lá na Apple, né? Ah, que demais. Eu basicamente, eu assino a Apple só pra ouvir a rádio, cara, porque a rádio é Boa. incrível. Eu já fiz um especial lá, Dudu, vou te mandar. Pô, mas Sobre carnaval. Você não conta pra nós, mano? Pô, sacanagem, cara. Vou mandar pra você. Eu vou comentar a Jadsa, né? Sim. É o João Meirelles que... Isso, parceiraço dela. Sim. Então, o João é muito amigo meu. E o João é um gênio. O João é um gênio. E eu gostei muito inclusive na Sons está a música Lian. Exato. Aí chama. Pra Luísa. Fez homenagem a Luísa e tal. Maravilhoso. É a 21ª, mas não quer dizer que é a 21ª porque é a 21ª melhor. Não, é porque eu vou misturando. Mas eu gosto, por exemplo, muito da Cisa, sempre acho ela incrível, né? Dudu, quero muito sentar com você no recreio. Eu também. A gente vai no bar, todo mundo junto, hein? Depois de... E tem uma coisa, né? Eu tô com 2 filhas adolescentes nesse momento, uma com 14 e uma 12. Então tem essa influência das músicas que vêm através delas também. Claro. É muito louco. Elas agora estão gostando muito de anime. Então elas anime e RPG. Então elas fazem umas músicas japonesas, cara. Dudu me adota. Eu amo. O Kleber é o maior fã de anime. Sério. Nossa, minha menor já tá vendo, sei lá, enésima temporada do qual é o Naruto adolescente? Tem um nome aí. É o Shippuden. Já tá na 20ª. Aí eu falei, gente, quantas temporadas tem isso? E aí, as meninas, eu indico aqui, ó, até uma banda chama Femme Africaine, de uma Star Feminine Band. Eu adorei.
É eu demais. adorei essa música, enfim. E aí que eu faço? Eu tenho duas playlists que eu faço na Apple, que uma playlist exclamação e outra playlist é um cifrão. Então eu vou ouvindo as músicas e jogo na exclamação e aquela que é para ganhar um dinheiro, jogo no cifrão, né? E aí depois as que melhor que eu gosto da exclamação, eu vou passando para essa do Marotti, sons. E falando um pouquinho mais pop, tem um som pop desse ano que eu até fiquei puto, que eu achei que ia vir um álbum, não veio ainda, que foi o Silk Sonic, né? Mas estamos no aguardo. eles estão preparando ainda. Vai rolar. Vai sair. Meu, a apresentação dos caras no Grammy, eu falei, vai tirando, tá tirando, né, mano? Maravilhoso. O que foi aquilo? Né? Porra. Mas outra coisa que eu tenho ouvido bastante, que eu tenho mixado, Gui, um cara que é um rapper brasileiro chamado Mazari, que mora na periferia de Los Angeles. E por causa dele, eu tenho estudado muito para mixar. Eu tenho pegado alguns projetos que eu tô só mixando. Eu tô adorando muito só mixar também. Mas é um mixar meio A&R, meio que ajuda na produção, uma confusão geral. E aí eu tô estudando muitos sons de um selo americano que eu adoro, que se chama Griselda. Esse selo é, tipo, inacreditável, assim. Eu acho que dentro do rap, assim, me parece que é, tipo, os influenciadores, os caras que estão muito na frente, assim. Selo Griselda, não é muito difícil de lembrar esse nome, né? Então, é meio isso. Então, qualquer coisa, chega nas sons. E fora isso, tô pesquisando pro álbum, né? E aí, ouvindo músicas... Ixi, muita música mexicana, América do Sul inteira. Quando vocês ouvirem o Xaxim, vocês vão entender mais. Tem muita coisa, tem muita coisa com espírito. Assim, junta espiritualidade com todas as culturas nativas americanas, com todas as culturas afro-brasileiras, com tudo que é tecnologia, tudo ao mesmo tempo. Ixi, gente, é muita loucura. A gente vai deixar indicado lá no nosso site o link da playlist do Dudu, pessoal. Eu vou linkar tudo certinho. Boa. Bom, agora então vamos com Klebers. Vamos lá, começar pelos singles. Giovanni Cidreira anunciou disco novo e lançou Nebulosa, vai sair pelo selo Risco. Gui Jesus Toledo não está patrocinando essa recomendação, mas é maravilhosa. Parece um encontro entre Frank Ocean e Milton Nascimento. Eu jurei que o Giovanni Cidreira era o Travis Scott na capa do single ali. Tava muito rapper. É verdade. Gostei demais. Que lindo. Eu sou um Oliver, eu sou um Rodriguer. Então, tipo, Olivia Rodrigo lançou Good For You. Pra mim não dá. Paramore. É muito boa. É Paramore com Charlie XX. Eu amo esse conflito entre jovens e adultos. Também. E, cara, eu tô muito ansioso pro disco que sai amanhã. Na data de lançamento desse programa, o SOR, Olivia Rodrigo, é uma das grandes revelações desse ano. E das músicas que ela lançou até agora, eu gostei todas. Vamos lá, mais uma. Laura Mula, ela é cantora e compositora britânica. Ela lançou um single chamado Got Me, que ela simplesmente encarna o Michael Jackson, assim, é muito anos 80. Os timbres, as melodias, o jeito de cantar, a batida. É total Michael Jackson na fase Thriller e faz parte do disco novo dela, que é o Pink Noise, que sai no dia 2/7. Por último, de singles, voltou o Corrales, que é um produtor que eu gosto bastante, que ele surgiu ali no comecinho dos anos 10, junto com o JMXX, com o SBTRKET. Ele lançou 2 músicas em sequência, que é o Black Rainbow e o Moonlight. Vamos para os discos. Saiu o Gezender, que é um produtor aqui de São Paulo que faz um techno industrial. Ele teve lançamento pelo selo da Mamba Negra. O EP se chama Corpo e tem participação da Linda Quebrada. É um trabalho mais pro industrial, techno, só que ele é muito acessível porque ele trabalha os sintetizadores de um jeito muito melódico, bem acessível mesmo. St. Vincent com Dad's Home. Eu fiquei assim, putz, tudo que a gente não precisava em 2021 era de alguém referenciando o rock dos anos 70. Só que ela faz um jeito tão bom, tão bem amarrado, com uma estética tão bem resolvida, que pra mim funciona. Eu acho que tem várias músicas, principalmente quando ela desacelera e vai pra uma linguagem um pouco mais minimalista, que funciona bastante. Quem torceu o nariz, eu tenho certeza que em algum momento desse ano, principalmente a Isadora, vai falar assim... Eu mesma. Eu tenho certeza que a Isadora, em algum momento, em agosto e setembro, vai falar assim, nossa, não é que era bom esse disco? Por último, Jada G, grande produtora canadense, lançou a passagem dela pela série DJ Kicks.
A Jada G é uma das minhas produtoras favoritas Perfeita, dessa leva caralho. agora. Ela já trabalhou com o remix da Dua Lipa ano passado. É o melhor remix, na verdade, do disco de remix da Dua Lipa. Trabalhou com a Romy do DXX. Ela já tem um disco lançado em 2019. E ela estreou agora na série de J-Kicks, que é tipo uma mix que recebe alguns dos nomes mais importantes da produção eletrônica. Já passou de DJ Cozy, que a gente Já chama. falamos Já aqui passou uma Hot vez. Chip. Eu já fiz um podcast especial listando 10 DJ Kicks essenciais. E ela tá lá. E pare pra ouvir a música All I Need, que é uma música exclusiva que ela produziu pra este trabalho. Muito bom, tá louco, credo. Nick, Bom, tem aqui algumas diquinhas. Vou começar com os discos primeiro. Sons of Kemet com Black to the Future. Bom descasso. demais! não consegui ouvir ainda. Jazzaço. É aquele misto de estou puto com vou celebrar minha cultura, sabe? Tipo, Sim. já começa com uma porrada, assim, falando muito sobre cultura negra e tudo mais. E como... Bom, a gente sabe tudo que aconteceu, né? Sim. E em seguida já vai pra uma celebração, assim. O disco é todo nessa linha, é muito maravilhoso. Shabaka Hutchins, Cheio de eu participação te amo. especial. Sim, tem muito mais do que qualquer outro, assim. Tem bastante rap no meio. Tem alguns spoken words. Maravilhoso demais. Tem Moore Mother, mano. Moore Mother. Eu amo essa mulher. Minha segunda, acho que talvez a Isa ia trazer. Isa, se quiser a gente complementa aqui, que é a Georgia Smith com Be Right Back. Boa, já vai que daí a gente já fala junto. Puta, não chega a ser um disco, né? Também não chega a ser um EP, acho que é um mini disco. É um EP de 8... Não, é um EP. 8 faixas, 8 faixas. Ela falou que meio que é para exorcizar alguns demônios antes dela lançar o segundo disco dela. Sim. Então é um disco que vai tratar ali sobre, acho que um fim de relacionamento, algumas paradas meio assim. Nossa, exorcizou Pazuzu, porque esse EP é pesadíssimo, é só música boa. Arrasou, é só braba atrás de braba. E nossa, eu achei ele muito mais, tipo, bem arredondado do que o primeiro disco Super. dela, assim, tipo... Cara, o Lost and Found, que é o álbum de estreia dela, eu não sei se é porque eu esperei demais, mas eu acho que ele não é redondo. Né. Ele Ele tem umas Vai, barriguinhas vai. ali no meio que ele... Próxima, muito bom esse disco. Não, amigo, é o que o Nick falou. Esse EP, eu acho ele muito mais bem resolvido. Ele flui, ele vai de uma ele vez, flui, assim. O Lost and Found, pra mim, ele tem umas... Não sei explicar. Enfim, eu achei muito bom. Eu gosto muito do jeito que ela tá também trazendo essas coisas de música contemporânea, assim, tipo, um pouco da essência do grime ali, UK, essa coisa da rua, né, da estética dela, mas ela consegue deixar de uma maneira super clássica e timeless, assim, eu fico chocada, assim, é muito o que o Dudu falou. É voz boa em cima de beat, em cima de beat. E a bicha tem isso. voz boa. Puta merda. Porra, é a melhor, é a minha favorita dos últimos, sei lá, 4 anos. E pra continuar no UK aqui, eu vou indicar também o Off Tempo, Man. Ai, fofo. É bem popzinho, bem não vai mudar a sua vida. Ele lançou um disco chamado Amo. Forever Isn't Long Enough. É bem esse resgate de disco, de funk, coisa que a gente gosta, que saiu pra caralho ano passado. Mas aí é uma versão dele, assim, tipo um cara cantando, bem bonitinho, também mini álbum, curtinho. Ouve que vale a pena. E minha última dica é um single de uma banda chamada Horsey. Muito bom. Eu amei, Cooking Do King Crew. Crew. Exato. É a banda do irmão do Art Marshall, que chama Jack Marshall. Aí ele fez uma música, me parece muito, na real, uma música do King Crew, assim, então... É total King Crew. É total. É bom por causa é bem disso, King assim, Crew tipo, mesmo. É. você ouve e é foda. E é isso. A música dele chama Seahorse. Boa. Elô, já te chamei ou não, amiga? Não, mas acabou Vai. pra mim aqui, né? Tipo assim, Eles falaram tudo? Eles falaram as tudo. bonecas não pararam de falar, falaram tudo. Você viu como eles são? Você viu como Eles a gente é são oprimida? A gente é oprimida aqui, Elô. Quero ditadura feminista pra Ai. já. Mas, ó, não, eu ouvi muito Giovanni Cidreira, eu gosto muito dessa nova fase. Bom tipo, demais, mais né, amiga? eletrônica, é muito minha vibe, Tá chique, adorei. tá chique. As fotos, assim, eu caí pra trás, ficou maravilhoso. Ficou mesmo. E maravilhoso. a gente não falou, mas tem voz da Jadsa nessa música também, produção do Bank, né? Lá, verdade. E Oberyn Trio. É verdade. E
Eu também ouvi essa semana o novo da Majur, né? Tá dessa semana? Eu gostei. Acho que foi semana passada, né, amiga? Gostoso. Semana passada, achei gostoso. legal. Tipo, afropop falam, né? Tipo assim, o Junifé, desculpa. E é legal, assim, tipo, eu achei bem gostoso de ouvir, assim, eu gosto muito dela, mas... músicas muito ruins ali. Não quero ser o chato da coisa. Então, acho que é um disco de estreia, amiga, eu te entendo. Mas aquela Seja o Que Quiser, eu achei, assim, muito ruim. É uma forte candidata à pior música do ano. Eu achei muito uma letra de autoajuda, assim, achei triste. Ela tem músicas muito boas. A música com a Lué de Luna é excelente. É muito boa. Mas eu senti que ela vai pra uma coisa que fica um pop meio... Parece que não é nem pop, nem MPB. Parece que ela não se decide, sabe? E aí me entristece, porque eu gosto muito da Majur. Eu acho que ela é uma puta artista. Achei, às vezes, meio minimal demais e não segurou. A voz, às vezes, não segurou. Podia ter mais camada de voz, sabe? Achei, às vezes... Mas eu acho que é isso. É um disco de estreia, assim. Eu fico até meio chateada de ficar falando mal, sabe? Porque eu acho que é uma dessas artistas que tinha muito hype em cima. Sim. E, então, amiga, exalta o que é bom. Exalta que tem músicas boas, a identidade visual tá um babado. É legal, ela é babado. E é isso. Então, eu vim pra falar bem. A pior coisa é essa coisa de antecipar. É muito ruim. É ruim. É muito ruim. E eu vi o da Georgia, mas eu não sou 100% fã. Mas eu queria também dar essa força, porque eu acho que tem que ouvir. Mas é isso. Boa. Bom, gente, já que todo mundo já comeu todas as dicas... E você, Isadora? Então, meu amigo, sobrou aqui a minha última dica que ia ser... Você tem de farelinho aí, umas migalhas? Eu tenho um super farelinho aqui, que é Paris, Texas. É um duo de rap de Compton. Cara, é bom pra cacete. Eles só começaram a lançar coisa esse ano, em 2021. E daí já chegou esse EP que chama Boy Anonymous. É o que saiu semana passada, né? Bem bom. Saiu sexta. Sexta-feira, semana passada. Então, saiu sexta. Tô concordando com você. Esse EP, Boy Anonymous, eu achei bem legal, assim. Ele me lembra um pouco da psicodelia do Outkast, mas também tem uma coisa da juventude ali do Brockhampton. Tem umas coisas meio quebrada King Crew, que a gente falou aqui agora, que também flerta de alguma maneira com aquela guitarra. Ele tem uma pegadinha meio sujinha, tipo Navy Blue, meio o Swift Shirt, sabe? Shirt, De fazer um sonzinho que tem umas camadinhas, eu umas acho texturas, que o Ti vai gostar, Elô. Eu acho que o Ti vai gostar. Vou mandar pra boneca. Eu acho que ele vai gostar. O Popoto, talvez. Enfim, gente, achei bem legal e bem interessante. Muito bom. E a música nova do Paramore também, Good For You. Achei super legal. É isso. Vai, vaca. Agora que eu entendi. Já tava assim. Vamos pro próximo bloco, então, gente. Você precisa ouvir isso. Elô, o que é esse bloco? Menina, esse bloco a gente vai dar dicas atemporais, não precisa ser de agora, de um filme, uma música, um disco, um documentário, um livro, o que você quiser, você pode vir falar pra gente. Dudu, engrandeça nossas vidas, traga sua recomendação dessa semana. É comigo agora? É contigo. Pode ser atemporal, pode ser passado, presente, alguma coisa que você fala, isso aqui vale a pena. O livro que fez toda a diferença para mim no ano passado foi Francisco de Assis pelo Espírito Miramês, um livro kardecista que me reensinou a viver. Não tem nada a ver com religião. Muito louco, gente. Toda a história que eu fico falando de caminho e tal foi desse livro aí que eu aprendi, gente. Demais. Que coisa absurda. Que coisa absurda. E ele não existe novo, mas na estante virtual você acha ele usado. É a coisa mais linda do mundo, pelo amor de Deus. Boa. Baratinho, gente. Tô vendo aqui, R$28, tem pra vender, 30 pila. Quem quiser. Vou colocar o link aqui se vocês procurarem. E você, Gui Jesus Toledo? Eu tinha pensado num disco que eu falo, mas pegando o gancho do Dudu de um livro que mudou a minha vida também, eu vou indicar o disco do Midani, o livro do Midani, que chama Do Vinil ao Download.
que é, pra quem não sabe quem é Midani, foi talvez um dos grandes empresários de gravadoras do Brasil, um sujeito que era francês e veio pro Brasil logo cedo e que diria que moldou a música popular brasileira. E o livro é foda demais, ele uma época foi mas meio... Mas francês, era sírio. Ele era sírio-francês, né? Acho que a mãe era francesa. Pra quem quiser procurar, é André Midani, do vinil ao download. Isso. Tem pra download, pra comprar, o que for aí mais fácil. É bem baratinho também. E a história é maravilhosa. Ele chegou no Brasil, ligou numa gravadora, a secretária achou um português diferente, meio chique, passou pro presidente da gravadora e o cara foi ter uma reunião no dia seguinte com o presidente da RGE. Então, e assim, e o cara até... uma história que vale aqui contar, eu tava indo por... os artistas que ele descobriu. Ah, puta, até... Tem que falar os que ele não descobriu, né, na verdade. Porque de Caetano a Gil, Sim. a Martinho e muita coisa, ele que deu a estrutura que a época precisava ter uma gravadora, um estúdio sinistro. E o rock brasileiro dos anos 80 na Warner. Isso, depois ainda, exatamente. E também abriu muitas portas pro próprio Pena, né, que eu sei, pro Peninha. E é um cara maravilhoso. Eu, uma vez indo para um show no Rio de Janeiro, Circo Voador, eu entro no avião, a primeira pessoa do lado esquerdo no corredor é ele. Um dos meus grandes ídolos. Eu travei tanto na hora que eu peguei o braço dele, agarrei e falei assim, senhor Midani, o senhor é completamente responsável pela minha formação. Muitíssimo obrigado por todo o seu trabalho e contribuição à música brasileira. Eu amo gente que Ô, ama garoto, música. Você me conhece? Ele ficou chocado. Ele ficou assim, nossa, fofo. eu não deveria estar na frente dos palcos. Mas exatamente por isso fico feliz que você conheça meu trabalho. Tudo. Daí eu, super tiete, tava lá com um monte de vinil, assim, dei tudo pra ele que eu tinha produzido e gravado. Troquei e-mails com ele depois, inclusive, uma figura ímpar. Ele também fez um programa, né, no Multishow depois, que eu acho que era até de mesmo nome que o livro, que é lindo também, assim, que é o Erasmo tocando violão com o Gil e até Arnaldo Antunes cantando em cima, assim, é sinistro também, vale a pena. Não sei nem como se vê isso, talvez Globoplay, sei lá. Mas o disco que eu ia falar, que é bastante antigo, é de 66, é um disco de um cara que chama Lee Hazelwood. Ai, amamos. Eba, puta, esse cara eu acho chocante, eu acho curioso a trajetória dele, porque ele é um sing-songwriter, assim, né? Compositor, sim, cantautor, produzia, muito completo. E tem um disco dele que é até meio coletâneo, assim, de certa forma, que chama The Very Special World of Lee Hazelwood. E cara, o que é aquilo? É uma soma de música pop que eu acho que a galera conhece mais ele por conta do Lienense, né? Isso, exatamente. Ele é um puta músico, mas as pessoas nem lembram dele, às vezes, em carreira solo, que é muito triste. É verdade. Que também vale ressaltar que é um puta disco, né? Puta, pelo amor de Deus. Disco. Que começa com aquela música You've Lost That Loving Feeling. That Loving Feeling. Maravilha. Mas enfim, esse outro disco dele tem sido assim o meu conforto? O meu conforto, eu ia dizer assim, até a minha ilha solitária da pandemia, sim, assim, de preciso de uma coisa bela, apesar de as letras em geral serem também às vezes pesadas e tal, mas é uma sonoridade assim que é um conforto e uma massagem no ouvido, sabe? Pro ouvinte que tá escutando aí, é The Very Special World of Lee Hazelwood. É ele deitadinho na grama com um casaquinho quentinho, bem gostoso pra você ouvir no inverno agora. Boa, arrasou, Gui. E você, minha amiga Isadora Almeida, que agora tem a oportunidade de brilhar e dizer que ninguém roubou nada de você. Ah, mas daí agora também vocês não vão ter roubado. Enfim. Gente, primeiro, rapidinho, como o tema de hoje, produtores e tal... Kevin Parker, nosso querido Tame Impala, né? Saiu o Winner Speaker 10-Year Anniversary Edition. Muito bom, né? Então, daí temos lá no finalzinho Alter Ego 2020 Mix e Runaway House City Clouds 2020 Mix.
é legal como um estudo, assim, pra você que gosta de Tame Impala, que já conhece as versões, né, do Inner Speaker, ouvir esse olhar agora dele em cima dessas músicas. E eu achei muito legal, porque numa entrevista ele falou que, tipo, ele precisava mexer nelas, porque ele sentia que elas não saíram do jeito que ele queria há 11 anos atrás. Então, achei interessante, assim. Mas posso falar? Eu fico com as velhas mesmo e tá tudo bem. É porque nos últimos meses, no último 1 ano e meio, houve uma evolução tão gigante, mas tão gigante, no jeito de se mixar músicas, que o Kevin Parker, sendo um estudioso tão incrível que ele é, Sim. Ele acho que ele quis fazer uma revisão, sim, entendeu? Total. É quase... eu diria que a gente está num momento que a gente está saindo do Full HD indo pro 4K, assim, absurdamente. Entendi. Mas eu ponho uma vírgula aqui também, que eu acho que tem uma coisa que eu sempre trato no estúdio, que é a memória auditiva. Que é você ouviu aquelas versões Total. em momentos deliciosos, com amigos. E isso faz parte da música, isso faz parte de como ela toca em você. Muito. E daí você ouviu uma releitura aqui, uma aspas, né? Uma releitura de como esse trabalho vai pro mundo, de uma finalização diferenciada. Isso às vezes te bate de outro jeito. É como Bate se eu errado, ouvir as remasters dos Beatles, assim, às vezes rola um pouco isso, tipo, nossa, mas era assim mesmo? Daí você vai ouvir o original, era. Mas, tipo, nossa, já é um pouco diferente. Eu briso muito nisso, assim, como a memória auditiva, ela bate na gente de um jeito que a gente nem mensura, assim, nem sabe falar o que é, tipo isso. Não tenha dúvida. É mais como uma brincadeira aqui pro pessoal, né, que ouviu o episódio pra talvez ter esse ouvido, né, de tipo, o melhor Tame isso Impala mudou até hoje é o que ele lançou no passado do último disco, que é gravado, tipo, num banheiro, sabe? Que é como se fosse a audição do último disco captada de um banheiro com a galera conversando. Sim. Você ouviu isso? Sim. Eu achei maravilhoso, porque é a essência de Ele é muito foda. É muito isso, né? Enfim, ele é foda. Tem mais alguma coisa, pra Isa? sempre. Tenho, rapidinho, série nova da Netflix, Halston, que conta a história do estilista, né, o Roy Halston, só que mais conhecido como Halston. Cara, é com o Ewan McGregor, que é um puta ator que a gente gosta bastante, O fez Jedi. vários filmes... O Jedi, mas pra mim é o cara do Transporting. Cara, é a história de como, rapidamente, assim, é a trajetória dele, né? Tipo, o topo até a caída dele. Ele, infelizmente, falece de AIDS, muitos rolos, enfim. Mas é muito interessante. Tirando que a trilha sonora é foda, tem Cocteau Twins, Depeche Mode, fotografia maravilhosa, os figurinos, meu Deus do céu, fiquei, tipo, mal. Mas, assim, o que é interessante é ver como que a moda, hoje em dia, seguiu muito do que aconteceu com o formato que ele meio que implementou de vender o nome dele, né? Tipo, a marca dele pra uma grande empresa. Tipo, meio que abrir pra vender, né? Assim, ações e tal. E como que a moda, essa coisa meio couture, entrou pro mainstream. Acho que é isso, assim. Eu achei muito, muito interessante. Gente, assistam. E você, minha amiga Elo Cleaver? Bom, pessoal... Produtora, eu estou no mês... cantora, artista? Eu estou num mês meio caótico, e daí eu tô ouvindo muita música conhecida, né? E ouvindo minha playlistinha lá, essas coisas assim. E daí eu tava no carro com o Thiago, e ele... Eu acho muito engraçado que ouve as playlists prontas do Spotify, e ele colocou Brasil anos 70. Eu não sei porque eu acho isso tão engraçado, mas eu acho meio engraçado. E daí entrou uma música que eu acho que era exatamente o que eu precisava, que é tipo um épico brasileiro, meio que você voltar a acreditar que, tipo, o Brasil é legal, sabe? Geraldo Vandré. Leu, era Maria Maria. Eu amo! Eu amo! Para que eu amo. Para que ela tem um poder absurdo. Eu tava, tipo, na 23, eu comecei a chorar, assim, tipo, eu pensando. A Elo abriu a porta do carro com uma... Elo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu vi Elis Regina cantar ao vivo Maria Maria. Nossa, ai, que lindo! Não vale essas coisas. Não vale essas coisas. Dudu, ele vem, ele acaba com a gente.
Só que foi no ginásio do Corinthians, então o som tava Ai, horrível. meu Deus. Uau, Éder. Tudo bem, isso agora eu aceito, então. O som tava horrível. Arrasou. Não, mas eu acho que é, tipo, principalmente o Milton. Eu tava até conversando com meu pai, assim, porque ele me perguntou. Meu pai ama Milton. Ele falou: Meu, Milton é conhecido na sua geração, tipo, a galera gosta. Ele é Todo mundo, amado. porra. Todo mundo gosta, mas ele não é um Caetano Veloso, Eu sabe? sou- e na eu cabeça sou do meu Milton. pai. Eu sou mais Milton. Eu sou mais Milton. Eu sou muito Milton. Na cabeça do meu pai, o Milton é maior que o Caetano Veloso. Mas entendeu? é? Pra Eu entendo gente, ele. não. Pra minha mãe também. Pra minha mãe também. Mas para as Muito pessoas louco. da nossa geração, não, Errados. assim, né? Errados, tudo bem. Pra mas mim é só Gil um e Milton fato. de braços dados ali, os dois juntos até o infinito. Mas enfim, eu isso. queria trazer. Acho que é um clássico, pá, no pipipipopopó, mas o Clube da Esquina 2, ele é um disco muito Então lindo. é isso, a Lu abriu a coleção E- Millennium dela. Não. Assim, eu conheço, né? Todo mundo já ouviu, mas eu acho que é um que eu, pelo menos pessoalmente, eu não revisito muito. Então, sei lá, alguém poderia Amiga, fazer tá isso. certíssima. Tá certíssima. E daí um outro que daí eu entrei nessa noia nos 70 e eu ouvi, enfim, aquele disco da Marisa que ela soltou com várias participações, pipipi. E daí tem aquela música com o cara do Novos Baianos. Qual o disco da Marisa Calma aí, com gente. participações? Não, é que ela acabou de soltar. O Hotel Tapes. É antigo, mas ela acabou de soltar. O Hotel Tape, sim. E daí tem aquela música Eu Sou o Caso Deles, que é lindíssima. E daí eu entrei na noia e eu fui ouvir o disco Fã. do... É porque eu sou muito fã, não tem o que falar, Eu né, falei gente, sobre esse da disco Marisa. ano passado, porque saiu o vídeo junto também. Saiu o vídeo deles andando E aí na comprova a minha estrada, teoria de que de lindíssimo. 8 em 8 meses a Lu ela recicla as minhas dicas e valida ainda É mais. as isso. minhas Não é, informações. na época É eu isso. também vi. Olha que bicha má. Na época eu também vi, eu amei, eu entrei com você na dança, cara. Eu nem tô falando desse, meu. Eu tô falando dois momentos do Novos Baianos, que daí eu fui ouvir. E daí tem vários coverzinhos pra você ouvir, menina. Você vai lá, o Samba da Minha Terra pra você curtir, Sabadão. É pra ficar bem, é pra se sentir Boa. bem. Então essas são minhas dicas. Boa. Quem puxa normalmente fica por último, mas hoje vai ser o Nick. Eu vou recomendar um filme maravilhoso que está na Netflix, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. quero Direção muito ver. do Michael Rianda. Tem como elenco na dublagem a Abby Jacobson, a Maya Rudolph, Eric André e a Olivia Colman. A trilha sonora, gente, é sensacional. Grimes, Talking Heads, Los Campesinos, e o filme fecha com 2 músicas do Sigur Nossa, Rós. Los Campesinos. Então, assim, você já tá caído chorando no final do filme, eles te jogam mais uma música do Sigur Rós. O filme acompanha uma família totalmente... Eu acho que tem um movimento muito legal no cinema de animação nos últimos anos, de valorizar o loser, de valorizar aquela pessoa estranha, da pessoa torta. E aí é uma família inteira de pessoas estranhas que precisam lutar contra, tipo, uma espécie de Apple que depois de lançar um sistema operacional acaba dominando o mundo, assim. Então, vale muito a pena assistir, tem na Netflix, é um filme muito bonito, muito pessoal, e o final com as fotografias das famílias, assim, é uma coisa muito bonita. Totalmente o oposto disso, Invincible, série da Amazon Prime, é uma animação com criação do Robert Kirkman, que é o mesmo cara do Walking Dead. O elenco também é sensacional, tem o Steve Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker, John Hamm, Zachary Quinto e Seth Rogen. É uma animação focada em super-heróis. Eu vou recomendar que vocês assistam o primeiro episódio sem ler qualquer coisa sobre, porque o cliffhanger do final, ele é muito fabuloso e é uma série muito violenta. Então, assim, 18+, galera, não vão entrar. A trilha sonora toca Vampire Weekend, Run the Jewels, DJ Shadow e Cage the Elephant. Então, assim, se a narrativa não for o suficiente, a trilha sonora puxa de um jeito muito gostoso. E, por último, a novíssima temporada de Love, Death and Robots na Netflix. São apenas 8 episódios, mas eles trabalham o roteiro de um jeito muito fenomenal. Animação em 3D excelente. Meu amigo Nick Silva, feche esse podcast com suas dicas maravilhosas. Há umas 2 semanas eu tô praticamente não consumindo mais nada além de CPI.
Então, assim, Eu amo. gente, assistam porque tá demais. Essa semana vai ter quem? Vai ter o For Chancellor, o Ernesto Araújo, dia 18, que já vai ter passado, na verdade. CPI Palusa, é muito o bom. Ernesto Araújo, gente, ele é um cantor de techno, assim. Ele tem uns remixes excelentes. Dia 19 vai ter o Pazuzu, essa eu tô esperando pra caralho, Muito bom, assim, black vai ser metal, foda. Vai ser live. satânico. Vai ser live, não vai ser DJ set. E no dia 20, que vai ser o dia que sai esse programa, tem a Maíra Dias, que é a famosa Capitã Cloroquina. Então, assim, muito bom. É rap feminino de direita, gente. Muito bom essa programação. Tá incrível. Chega! Eu não Acabou aguento pra mais. mim, acabou pra mim. assim, só vejam. Eu inclusive, recomendo vocês assistirem, não na TV Senado, assiste em algum lugar, tipo, que tá comentando que você goste. É muito mais legal. Eu, particularmente, tô vendo com o Luigi, que é, tipo, um cara legal aí das esquerdas Twitter. e tal. Boa, Nick. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, programa 143. Que capa feia. Essa edição rendeu, hein, Nick? Nossa, essa acho que bateu o nosso recorde de mais comentada, assim. E ótimos comentários, inclusive. Boa. Comentário do Luquaz. A capa do Azul Moderno é muito ruim, não chega aos pés do disco maravilhoso que é. É uma foto genérica com filtro antigo de Instagram. A Luísa Lias estava tweetando por uma semana antes do lançamento para Nossa Senhora da Tipografia ajudá-la, mas deu pra ver que não rolou. Beijo, Luísa, te amo. Eu respondi, pode levar a Bolsonaro, porque essa capa da Luísa é maravilhosa e quando você pega o encarte dela, tanto o vinil quanto o CD, você vê que existe um refinamento gráfico ali maravilhosíssimo. Ele é todo enevoado e dialoga muito com a estética da foto. É uma sessão de fotos, se eu não me engano, em Polaroid, que pra mim é maravilhoso. Errado isso tá aí é ele. uma heresia. Bom, vou ler aqui o comentário do lucashenrique.psd. Eu não aguento que nessa capa do Chico Buarque, na quarta foto, ele tá a cara do Rafael Portugal. E é muito verdade. Nossa, é pior que tá mesmo. É assustador. Quando você vê uma vez, você não consegue mais desver. Comentários do Watanabe Matheus. Ele falou: quem tem capas maravilhosas também é o Nickelback. A capa do Silver Side Up é no melhor estilo Olho do Brasil. É verdade. Chorando. E é real. Parece muito esses olho de Brasil de perfil de reaça do WhatsApp. Caralho, que medo. Comentário do Matheus Ernest, ele falou: jurei que vocês iam comentar da cantora e designer Lana Del Rey, que tem botado selfie na capa do álbum e single, pioneira. Então, eu tinha notado Lana Del Rey pra pauta, só que daí na hora a discussão já tava muito extensa, muito louco, e eu só fiquei com preguiça, porque as capas da Lana Del Rey me dão muita preguiça, e é literalmente, ela faz no, tipo, dá pra fazer no Paint. Tem até um cara no TikTok que ele fez um vídeo da capa do último disco dela, como se fosse feito no Paint, e era igualzinho o resultado, o mesmo resultado, assim. É muito bizarro. Eu não chego a achar feio, só acho preguiçoso mesmo. É só preguiçoso, é tipo... Eu acho que acabou virando parte da estética dela. Tipo, as pessoas Sim. já sabem que vai ser uma foto tirada do celular e... Uns capinhas de isso aí. Tumblr, assim. Tem um aqui do Kleber Fak. Aceito tudo, menos chapéu Panamá. Não aceito chapéu Panamá. Eu acho horrível, horrível. Deveria ser proibido por lei. Inclusive, no Panamá, deveria ser proibido o chapéu Panamá. O pior de tudo é que eu não sabia dessa tendência de chapéu Panamá em capa de disco, assim. Nossa, pra mim não era uma É trend. muito tendência. É uma maldição isso, na verdade. Comentário do Bezerroveri, ele falou assim: O Sol de Oso, 1998, do Gilberto Gil, é bem essa fase final, anos 90 e início de 2000 que vocês comentaram. Se não tivesse escrito Gilberto Gil na capa, eu diria que era uma coletânea vendida em supermercado. O acho. É muito feia e, tipo, não diz nada, assim, é uma coisa meio Brasil exportação, assim, com as cores da bandeira amarela, verde e amarelo, assim, é bem bizarro mesmo. Meu Deus. A gente tem também do JB Oliveira Júnior. Dei um Google na capa do NoFX e estou traumatizado. Vou mandar a conta da terapia para vocês. Coraçãozinho. Essa capa aqui realmente é complicado. Último comentário aqui, ó, do Júnior em Coma, ele falou: a capa de discos que gosto, que mais me incomoda é a Matrix, da Pitty. Acho que ela faz um álbum riquíssimo em propostas sonoras, porém cria um design preguiçoso ao referenciar as cores da bandeira da Bahia. É uma capa que várias pessoas falaram que era uma capa muito feia, assim, quando eu abri a enquetezinha lá. Dudu,
suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas entram em contato para produzir coisas incríveis com você. E já vou puxando aqui o meu agradecimento tanto a você quanto ao Gui Jesus Toledo por ceder esse espaço para conversar com a gente nessa segunda-feira. Gratidão demais a todos vocês, todos vocês. Recebo com muita alegria tudo que vocês disseram. E, bom, dudumarotti.com, tem uma parte lá de contato. Você tem é bem organizadinho. É bonito. Mandar seu projeto. Não, essa parte de mandar o projeto é bem organizadinho. E eu leio, viu, gente? Eu leio. Se eu não respondo, é que, putz, não me emocionei, entendeu? Boa. Então, é simples. Honestidade, assim. É isso? Super. Não, às vezes eu nem, eu olho e falo, gente... Não conectou, Não rolou. Viu, Isa? O seu disco de pós-punk não rolou. Eu sei, não rolou. Não rolou. Tá mandando disco de pós-punk, Isa? Imagina! Dudu, eu não sei fazer nada. Eu só sei falar de música, eu não sei fazer nada. Eu adorava, porque eu adoro pós-punk. Mas E aí, meu Instagram é @dudumarotti e também brinco um pouquinho de Twitter, mas mais devagar. Também @dudumarotti também. É isso aí. Gui, você é o cara que fez a cabeça de nós 4 aqui nos últimos anos. Tipo, a gente é apaixonado. Toda semana o Selo Risco aqui, ele marca presença aqui no nosso podcast. Dê suas redes sociais, seu espaço para contato, onde as pessoas te ouvem, onde as pessoas podem entrar em contato com você para produzir algum disco bom. Bom, eu também agradeço o convite, fiquei feliz quando a Isa falou, porque eu ouço vocês já há algum tempo. Sinceramente, eu acabei de ter um filho recém-nascido, então os últimos episódios eu não acompanhei muito. Parabéns, Papai Gui. Parabéns. Papai Gui, exato. Tenho ouvido muito palavra cantada e esse tipo de coisa, assim, com o moleque. Mas também Art Blake, ele já adora jazz, então tá tudo certo. E agradeço. Aqui acho que vale ressaltar um baita trampo que todos vocês fazem também individualmente em diversos veículos aí, que eu acho que é também essencial pro espectro de música que eu trabalho atualmente e para esse mercado, essa cena que a gente vem levantando, né? Acho que erguendo a régua de forma geral e não estrelas cadentes que vão lá pro mainstream sozinhas. Mas vocês me encontram no Estúdio Canoa, @Estúdio Canoa no Instagram. Selo Risco, também @Selo Risco no Instagram. Uma coisa que eu sempre falo nesses momentos assim, de mandar coisa imaginem um pouco a minha caixa de entrada, então facilitem o meu trabalho. Arrasou. Você quer gravar comigo, você quer que eu produza seu disco, não me mande 2 GB de gravação de celular, saca? Você nunca ouviu nada no SoundCloud. Como isso, Gui Toledo. Então, eu recebo e, sinceramente, e também vale aqui o e-mail do selo, que é selorisco@gmail.com, porque eu ouço literalmente tudo que chega. Eu sou muito curioso e, às vezes, sofro de uma futura antecipação de ansiedade, que caralho, se eu não ouvir aquilo que chegou no meu e-mail e que pode ser uma coisa maravilhosa, eu vou me culpar pro resto da vida. O disco de pós-punk da Isa, Gui, pelo amor da Isa. de Deus. Manda lá, Isa. Mas manda com um linkzinho online que eu dou uma ouvida, com certeza. E respondo quando também, como o Dudu falou, bate em mim legal, assim. E é por aí, vocês me encontram nesses lugares. Boa. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias. Me segue no twitch.tv/KleberFak. Eu estou muito feliz, eu nunca imaginei que depois de quase 3 anos de podcast a gente traria 2 pessoas que são muito referências pra gente aqui, então eu tô muito, 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 muito feliz. E é isso. Uhul, pessoal, muito obrigada pela presença. Eu sou Elo Cleaver, @Elo Cleaver no Insta e no Twitter. E @Revista Balaclava também lá no Instagram. Siga, assine, participe lá do nosso grupo. Um beijo, boa noite. Obrigada, Dudu. Obrigada, Gui. Pessoal, eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter. Eu tenho lá meu programa, o Alone Together na veneno.live, programa mensal. Esse mês vai ser babado, já afirmo. Gente, fiquem espertos nas minhas redes, me acompanhem. E que mais?
No FFW, toda sexta-feira, Supernova com diquinhas de lançamentos. É isso, gente. Um beijo. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, não importa qual seja, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Compartilha nos seus finais de semanas ali com seus amigos. Sobrou aquele dinheirinho, apoia a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Faça como o maravilhoso Fabrício, que está aqui assistindo ao vivo a gravação. E até a próxima edição do nosso podcast. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Esse podcast foi editado por Nick Silva.